Olá pessoal, aqui é o Gugu Gaiteiro e hoje estamos aqui com um Gugu Responde. É isso aí. Hoje então vai ser relacionado às perguntas que vocês me fizeram naquele vídeo. Então perguntas relacionadas a como foi a minha experiência na Rússia enquanto estive no World Youth Festival. A gente selecionou as melhores, eu ainda não sei nenhuma, então vai ser tudo ao vivo e espontâneo para vocês. Estou aqui de cenário até essas matrioshkas que eu ganhei lá da Rússia, mas sem mais delongas, já vamos com a primeira pergunta. E a primeira pergunta foi do Evandro. Como foi a recepção do pessoal de lá? Fez amizades com pessoas de outros países, além de russos? No evento haviam várias delegações e, no geral, a maioria das delegações em si eram muito receptivas, já que praticamente todos estavam do mesmo jeito que os brasileiros, visitando um país estrangeiro e conhecendo novas pessoas. Então, se eu tivesse que resumir, eu diria que a maioria das pessoas estrangeiras, principalmente as delegações do México e da China, são pessoas muito bem receptivas e legais de conversar. E a próxima pergunta foi do Flávio. Você teve a oportunidade de saber qual é a opinião dos russos sobre o Vladimir Putin? Falando diretamente com o russo, não. Até porque não era esse o assunto que eu geralmente puxava lá. Mas, ouvindo um pouquinho falar, dizem que ele tem uma boa receptividade lá no país. Porque a Rússia é um país muito grande, tem diversas regiões, então meio que o fenótipo dele se parece com quase todas as regiões. Ele é uma pessoa bem popular. Ivanir Brasil pergunta assim: Oi, eu quero saber duas coisas. Qual a principal atividade econômica russa e qual alimento que não pode faltar na mesa dos russos? Quanto à principal atividade econômica, aí você me pegou. Isso aqui eu não vi muito. Mas quanto à culinária, uma coisa que eu vi muito aparecendo são legumes e verduras, sabe? Então em praticamente todos os pratos você vê um tempero baseado em legumes, baseado em mel. Você vê bastante a gretchka, né? Que é quase como se fosse o arroz deles. Então é algo assim, é uma culinária muito diferente. E o Matheus pergunta: Gugu, você moraria na Rússia? Olha, sinceramente eu acho que eu não trocaria o Brasil pela Rússia. Eu ainda prefiro daqui porque algumas coisas o Brasil consegue fazer um pouquinho melhor. Mas eu tenho certeza, com um pouquinho de experiência que eu tive lá na Rússia, que é um país muito seguro e muito bom de se morar. E a Valdete Crintes trouxe uma pergunta bem interessante. Como é a educação na Rússia? A questão do acesso às universidades. O ensino é todo público? Salário dos professores? O uso do celular ou tablet nas escolas? Dá um apanhado geral, ok? Se for contemplado no teu vídeo, agradeço imensamente. Viajar é conhecer novas culturas e é tudo de bom. Abraços! Bom, quanto a isso, é a mesma pergunta antes lá da economia, eu não tenho tanta certeza. Mas a gente visitou algumas universidades enquanto a gente estava lá em Sochi. Então, pelo que a gente viu, é uma estrutura muito mais avançada do que é aqui no Brasil, né? Geralmente faculdades é o costume de ter coisas diferentes, mas lá a gente fica realmente muito impressionado com as coisas que a gente vê. Jandira Machado, o que você mais gostou e o que você não gostou da viagem? O que eu mais gostei da viagem foi conhecer novos lugares, né? Isso é a parte mais legal da viagem, sabe? O clima era praticamente o mesmo do Rio Grande do Sul, o frio era quase que o mesmo, mas a paisagem era de encher os olhos, era cada lugar, cada vestimenta típica, essa parte é muito legal de ver. E eu acho que o que eu talvez mais não tenha gostado, não é que eu não tenha gostado. Eu falei antes da culinária, pelo menos pra mim, ela depois de alguns dias não conseguiu mais merecer tanto bem, mas é porque aqui na América Latina, a gente que é acostumado a usar muito tempero nas comidas, e lá nem tanto. E a Oníria pergunta assim: qual era o objetivo desse encontro, além de intercâmbio cultural? Que identidade
ou país programou e organizou esse encontro? Esse ali era um evento internacional que, em suma, era para mostrar um pouco da cultura da Rússia. Mas o principal era esse intercâmbio. As outras delegações e outros países tinham a oportunidade de mostrar um pouquinho aí da sua cultura. Então, conforme você ia andando lá no parque, você conseguia conhecer uma coisa diferente, sabe? Haviam vários pavilhões sobre diversas regiões da Rússia, o que sempre aumentava o nosso repertório de conhecimento. A Maria Isabel pergunta: o que aquele povo fala sobre a guerra? Pior que lá onde nós estávamos não tinha esse papo de guerra, era um evento internacional e o pessoal estava mais preocupado em aproveitar o evento. De vez em quando a gente via alguém fardado em um restaurante ou no aeroporto, mas não, sabe, o pessoal comentou bastante sobre isso, sobre a guerra não sei o que, mas lá o pessoal não tem nada, pelo menos no tempo que eu estava lá. Infelizmente aconteceu o que aconteceu pouquinho tempo depois que eu saí de lá. E a Nilde pergunta também: qual foi o seu maior medo durante a viagem? Por incrível que pareça, meu maior medo era avião. Olha, eu tenho, por mais que avião ele é feito para ser super seguro, super rápido, eu ainda tenho um frio na barriga e faço um sinal da cruz antes da gente decolar. Depois, no meio da viagem, esse medo passa. Mas decolar, essa foi a parte que eu mais tive medo. E dizer que esse foi o maior voo que eu já fiz, que inclusive é no maior avião de passageiros do mundo. Vale um vídeo só sobre isso. Vinícius Paiva: Gugu, boa noite. Gostaria de saber qual foi a melhor sensação que você teve em Sochi. A culinária é agradável? Você moraria na Rússia? Olha, Sochi é um lugar muito bonito, muito maravilhoso, sabe? É uma cidade também projetada para as pessoas passarem as férias lá. Então ela já é mais bonita que o normal, mas assim, é simplesmente lindo. Tudo, a arquitetura é muito diferente. E quanto à culinária, eu achei ela diferente, sabe? Não é que é ruim, é nós que somos acostumados a usar muito tempero. Lá a comida muitas vezes acaba sendo um tempero mais diferente do nosso paladar, acaba sendo uma comida meio sem gosto por falta de sal, por falta de tempero, mas é só porque nós que exageramos muito nisso. Ronaldo Maciel: Gugu, o que achaste da cultura russa e como eles se vestem? Pessoal, os russos se vestem igual a nós. Praticamente, na verdade, muito parecido com a gente aqui no Rio Grande do Sul, em questão de usar muito casaco. Porque como lá o clima é muito frio, todo dia tu vai ver o pessoal de quê? De casacos, praticamente todo mundo usando touca, sabe, aqueles casacão para aguentar o frio. Agora, se a pergunta for de roupa típica, sim, a gente conseguiu ver bastante. Tem as roupas multicoloridas que eles têm, que são muito bonitas, né? Mas são roupas bem tradicionais de dança mesmo. E principalmente aí a roupa típica dos cossacos, que a gente viu bastante. Então, num geral, pessoal, foi uma experiência muito legal e única. Mas é isso aí, essas foram as perguntas de hoje, respondida aí. Podem deixar mais algumas perguntas nos comentários que a gente vai estar analisando depois. Mas é isso, muito obrigado a você, então, que deixou a sua pergunta. E se a sua pergunta não for lida, então não fique triste, que com certeza irão ter mais Gugus Respondem, por assim dizer, em um momento futuro. É isso, até a próxima e tchau!